Bom, pessoal, vim ali no caminho e me deparei com uma pergunta, acabei até olhando no celular. Com quantas ovelhas, né, com quantas matrizes eu consigo ter uma renda constante mensal com criação de ovinos? E claro, a gente tem que pensar em uma renda que seja pelo menos um salário mínimo para cada pessoa. E aí a gente decidiu fazer esse vídeo, né? Esse vídeo falando como é que você deve proceder, o que é que você precisa ter para ter uma renda constante, uma renda que seja possível para você se sustentar. Então fica aí que a gente vai explicar nesse vídeo. Olá, criador! Olá, criadora! Homem e mulher do campo e da cidade. Eu me chamo Rildo Teles, da família Agroteles, e nesse canal nós falamos sobre vivência, criação e produção, para você ficar sabendo de tudo que acontece no universo rural. E claro, no universo rural, você precisa viver no campo e do campo, né? E as pessoas que têm vontade de morar no campo, viver no campo, ou que já mora e quer ter uma renda constante, sempre tem essa dúvida: o que é que eu preciso fazer para ter aquela renda mensal, né? Como se eu fosse assalariado. Não é fácil, a gente sabe que no campo não é fácil esse tipo de trabalho, mas a gente pode pensar em uma estratégia e na criação de carneiro. Isso é possível sim, e eu vou te ensinar como é que pode você proceder para conseguir fazer isso. Mas antes da gente ir para o vídeo, já sabe, né? Curte aí, né? Compartilha, comenta, inscreve-se no canal, que nós temos vídeo toda semana, às vezes 2 vídeos, um com esse teor de ensinamento e outro com mostrando a nossa vivência, né? Mostrando como é a nossa realidade no campo, na prática mesmo, tá beleza? Então vamos lá. Olha só, nós fazendo vídeo aqui num cenário novo, né? O áudio diferente, é o áudio do celular mesmo. Mas enfim, o que vale mesmo é o conteúdo que nós trouxemos aqui, um conteúdo que agrega valor, que é de valor, e o ensinamento é de tal forma. Veja bem, eu acho que para você conseguir uma renda para se sustentar, vai depender muito da sua perspectiva. Veja bem, com quanto eu consigo sobreviver, quanto por mês eu consigo sobreviver. Porque tem pessoas que vai precisar aí de 3 mil reais, vai ter que ter mais ovelhas. Outras pessoas conseguem sobreviver no campo, né? Que os custos de vida é menor do que na cidade grande, isso ninguém pode negar. E de repente, cara, eu vivo sossegadinho aí, com 2 mil reais, até 1.500 eu consigo. Tem realidades e realidades, e aí isso a gente não pode discutir. Mas nesse vídeo a gente vai falar pelo menos aí uma forma de um salário mínimo ou um pouco mais, vai depender, como eu disse, de vários fatores. Mas algumas coisas você precisa levar em consideração. Primeira coisa, estrutura. Não tem jeito, cara. Para você conseguir uma renda constante, você vai ter que ter uma estrutura bacana. Primeiras básicas, né? Você vai ter que ter uma boa cobertura, você vai ter que ter um bom curral de manejo, porque para você ter renda constante, tem que ter manejo constante diariamente, né? Não dá para ter renda constante sem você trabalhar diariamente na sua produção. Então assim, você precisa ter pelo menos aí, eu diria 7 hectares. 7 hectares. Claro, gente, que nós estamos falando no sistema extensivo, viu? Eu estou no mais básico possível. Você pode melhorar no sistema intensivo, semi-intensivo, e pode aumentar e pode ter renda maiores, sim. E eu estou falando também aqui com relação a carneiro de corte, porque quando é carneiro para ser reprodutores, se você vender 2 por mês, já dá uma renda legal aí, né? Claro que tem os custos, mas se você vender 2 por mês, se for registrado, mais dinheiro ainda. Então a gente tá falando aqui no básico, básico, que é o carneiro, você criar na fase de cria de forma extensiva, solta mesmo. Então, como eu disse, você tem que ter no mínimo aí 7 hectares para extensiva, para ser renda constante, para viver só de carneiro, beleza? E tem que ter pelo menos 6 piquetes. Um deles
vai ter que ser sempre o piquete que você vai botar ovelhas nas matrizes com reprodutor ou reprodutores. Mas como para um criador pequeno, não precisa ser tanta coisa, então um reprodutor dá conta. Que seja um reprodutor também, né, de alta qualidade, um reprodutor muito bacana. E como eu disse, um piquete vai ter um total de ovelhas com os reprodutores e as outras vão estar em outra roça, ou prenha ou seca, ou não sei como vai estar aí, mas que um lote fica com reprodutor. Você precisa de quantas ovelhas aí no lote? Eu diria, para que você tenha renda constante, que você tenha no mínimo aí 60 ovelhas, né? Ovelhas, para que você possa ter todo mês. Por que 60? Para você abrir em 6 lotes de 6, aliás, de 10. 6 lotes de 10. Então você vai colocar 10 ovelhas esse mês. O outro mês você vai botar mais 10 ovelhas. Porque aí você vai ter borregos todo mês nascendo e separando, né? Quando os borregos nascem, você já coloca essas ovelhas junto com o reprodutor, que ela tem um mês aí para conseguir fazer vai entrar no cio e emprenhar, né? Também você já consegue fazer uma seleção das ovelhas que saíram prens, outras que não saíram prens. Quem sair rápido você deixa, é importante. Então nós vamos pensar aí que você, de 10 ovelhas, nasçam em média aí, tem que nascer em média 8 carneiros. É bom que nasça 10 mesmo. 8 carneiros, você vai ficar com ele aí 5 meses. Claro que tem gasto, tem um bocado de custos, né? Mas para você ter 8 carneiros e vendê-los, todo mês vender 8 carneiros, Rildo, mas se nascer fêmea, então todo mês, quando nascem as fêmeas, você vai escolher, ou você vai vender as borregas, ou você vai deixar a borrega para tornar-se matriz, vai vender as ovelhas de descarte. Mas sempre para você vender por mês aí, 8 cabeças é o ideal. Você vai vender essas 8 cabeças aí no peso de 26 quilos a 30 quilos, né? Você vai conseguir aí, depois que você separa e você esperar chegar esse peso aí de 25 a 26 quilos a 30 quilos. Então vamos para os cálculos aí. Veja bem, vamos para os cálculos então. Você tiver 8 borregos de 26 quilos, estou botando aí, né, o mínimo. A gente tem que garantir o mínimo. 8 borregos de 26 quilos a R$10 o quilo. Também uma média nacional. Não sei se é a média nacional, mas é uma média nossa região. Tem região que é mais. Você pode sim vender mais. Você pode agregar valor. Inclusive nós temos curso falando quando você tem um produto mesmo de qualidade, você vai precificar melhor. Então estou falando aqui no mínimo, né? Isso é preço, R$10 é preço de carneiro criado sem critérios, né? Critérios, você vai criar com critérios, pode ser mais do que isso. Então você tem 8 carneiros a R$10 pesando 26 quilos, vai ser 200, cada um sendo 260, você vai ter aí 1.080, na verdade R$2.080 de lucro bruto. Na verdade a palavra não é lucro, né? De receita bruta. E aí suponhamos que você tem 30% de despesa, você vai ter 30% de despesa, isso significa que você vai ter em média aí 1.250, perto de 1.300, que é um salário mínimo. Então esse é o nosso cálculo que nós fazemos para que você possa entender. Então todo mês você vai ter esse dinheiro aí para você decidir o que você vai fazer. Parece pouco, mas é um cálculo inicial. Você pode melhorar, pode aumentar. E se não for a sua renda principal, pode até ser menos. Olha, eu tenho 5 ovelhas para parir toda semana, que eu consigo também uma renda aí, não 1.200, mas R$600 já me ajuda, dá para pagar algumas despesas. Isso falando, como eu disse, carneiro criado sem critério. Quando você cria um carneiro, um produto de qualidade, como a gente ensina aqui, você vai ter melhores preços. Mas me responda aí, eu quero que você me diga, quanto é que você
vende o quilo do carneiro vivo na sua região, que aí a gente pode ajudar a fazer um cálculo e chegar a um denominador comum, né? Um denominador comum para ver quanto é que você consegue ganhar por mês com esses carneiros. Então nós fizemos um cálculo básico, podemos ser mais, entrar mais em detalhes. Como assim, Hildo? Vamos entrar mais em detalhes? Vamos entrar em detalhes quanto você gasta, os custos com a ração no pré-parto, com ovelha, com a ração do creep feed, com carneiro. E aí a gente chegar no final, fazer um cálculo quanto é que, se você se sai ou se não se sai. Isso a gente vai fazer no nosso curso que nós estamos preparando aqui, né? Nós estamos já organizando para ajudar você a montar o seu negócio, você criar os seus borregos e conseguir, né, ter uma renda constante. Enfim, vamos trocar aqui de mão para que fique mais... espero que vocês tenham entendido, mas os conceitos básicos eu tenho que ter 6 lotes, né? 6 lotes, porque essas ovelhas vão parir 2 vezes ao ano, então vai ser 12 parições, né? Cada lote pare 2 vezes, então vai ser 12 vezes parindo ao ano. Que legal, então por isso que dá carneiro todo mês. Eu tenho que ter um lote desse para estar sempre 10 separado dos demais, com o carneiro reprodutor. Tenho que ter piquetes, né? E eu tô falando aqui no sistema extensivo. É possível então, e para você ter uma renda parecida aí com o salário mínimo, você tem que ter no mínimo aí 10 ovelhas em cada piquete, 6 piquetes. Beleza? Então, se você chegou até aqui é porque esse vídeo é interessante para você. E aí eu peço que você curta esse vídeo, comenta, compartilha, pode trazer outro cálculo, né? outra visão em relação a carneiro, porque tem outros elementos, certamente vai ter outras perspectivas, mas na nossa aqui, passando no básico, no mais, vamos dizer assim, é o mínimo que você pode aceitar para criar o carneiro. Fora dessas condições, não vale a pena. Então, inscreva-se nesse canal, ative o sininho para ficar sabendo toda vez que a gente publica um vídeo aqui. Por hoje é só e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Fui, galera!